Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A gente abriu a sala agora, 2 minutinhos aí para todo mundo que está chegando entrar na sala para começar a acompanhar do início o nosso conteúdo. Então, 1 ou 2 minutos a gente já inicia, tá bom? Enquanto isso, só me falem, por favor, aí no chat se vocês estão vendo a nossa imagem, estão ouvindo bem o microfone, se está tudo certo. Legal. Então tá bom, obrigado pelo feedback, gente. Eu vou só então mais 1 ou 2 minutos aí, a gente já inicia com o conteúdo. Bom, gente, vamos lá. Obrigado a todo mundo pela presença e participação, né, pelo interesse nesse assunto. Eu sou Adriano Marçom, eu sou gestor de marketing aqui da TOTVS Interior Paulista, que é uma das unidades da TOTVS que atua aqui no interior de São Paulo, com escritórios em Sorocaba, Jundiaí, Campinas, Limeira e Ribeirão Preto. Então, certamente, vocês que são clientes da TOTVS estão acompanhando com a gente aqui, têm interação com alguma dessas unidades. E hoje, para falar sobre o assunto do tema do webinar, que é do varejo físico ao digital em apenas 10 dias, está aqui comigo o Caio Marcolino, que é o diretor da agência Vinci, que é a agência parceira da TOTVS IP, na elaboração e na entrega de projetos de e-commerce. Então, ele que vai conduzir o webinar, o conteúdo, ele vai passar para vocês aí ao longo desses 45 minutos aí. E antes de eu passar a palavra para ele, eu gostaria de só entender o perfil do pessoal que está acompanhando a gente nesse webinar. Então, eu coloquei um questionário aí na tela, se vocês puderem responder, para a gente entender o perfil de quem está acompanhando e até direcionar melhor nosso conteúdo para vocês. E lembrando que eu vou ficar acompanhando o conteúdo aqui através do chat, então, caso vocês tenham alguma dúvida, algum comentário ao longo da apresentação, vocês podem ir colocando essa dúvida, esse comentário aqui no chat, e a gente vai abrir um espaço no final dessa agenda para responder essas dúvidas, tá bom? Então, eu estou monitorando e registrando todas as dúvidas que vocês colocarem. Vamos lá, metade já respondeu aqui, mais um minutinho para todo mundo que está com a tela aberta e visualizando responder. Vamos lá, gente, já tenho 63% das respostas já. Mais um pouquinho eu já encerro aqui. Bom, acho que já dá para pegar o perfil da maioria. Aqui, ó, vamos lá. Acho que você está vendo aí também já, né, Caio? A gente está com aqui, maior parte do pessoal que está acompanhando a gente é de vendas e de TI, tá bem? 24% e 20%. Também tem pessoal de outras áreas e da área de marketing, está ligado diretamente à estratégia de e-commerce, né, de comércio digital. A grande maioria já tem e-commerce, mas também 28% ainda não tem e-commerce, e a gente tem quase metade aqui sendo cliente da TOTVS, né, mais da metade sendo já cliente da TOTVS. Bom, deixa eu encerrar aqui. Caio, é contigo aí o conteúdo, eu vou acompanhando no chat aqui, tá bom? Fique à vontade. Legal. Maravilha. Bom, primeiramente, boa tarde. Agradeço a TOTVS IP pelo convite aí de estar hoje falando um pouquinho sobre o mercado de e-commerce com vocês, e agradeço a disponibilidade do tempo de cada um de vocês que deu uma pausa aí no trabalho para ouvir um pouquinho aqui o que a gente tem para falar, né?
O desafio assim, que a TOTOS IP me propôs para esse evento seria explicar um pouquinho sobre como a gente consegue fazer que um e-commerce do varejo físico consiga ir para o digital, subir uma loja e estar pronto para vender em apenas 10 dias, né? Que foi uma coisa que parecia mágica e que a gente conseguiu fazer com diversos clientes desde que começou a pandemia. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Só me apresentando rapidamente, eu já sou empresário há 18 anos, na verdade há uns 15 anos aí com e-commerce. Antes a gente trabalhava mais a parte de web design e tal. Minha agência já tem desde aí, né, que a gente atua, e somos parceiros muito fortes da TOTOS, especialmente da TOTOS IP, é um parceiro muito forte, muito importante para nós aqui na agência. A gente tem muita parceria, né, em demonstração, em venda, implantação de soluções de e-commerce. E, enfim, eu vou compartilhar a tela com vocês, fazer a demonstração. Vocês podem ficar à vontade em fazendo perguntas. O Adriano vai organizar isso depois para a gente responder, debater. E no final a gente abre um tempo aí maior também para quem quiser falar um pouquinho mais. Beleza? Adriano, vou compartilhar aqui, hein? Vai lá. Tá carregando, a hora que eu ver sua tela aí, eu já te dou um ok. Maravilha. Já botei em tela cheia aqui, você me avisa Tudo a hora certo. que tiver. Pode seguir, Caio. Pode seguir. Legal. Então, na verdade, assim, como eu comentei anteriormente, né, o desafio maior era a gente falar como que é possível um cliente que está no varejo físico, que está no comércio, ou a indústria de maneira geral, né? Como que esses players conseguem ter uma solução profissional de e-commerce e lançar isso num tempo recorde, que acho que foi o que a gente mais fez durante o ano passado com a pandemia, né? Então, minha agendinha aqui de hoje para a gente conversar, a gente vai falar um pouco sobre o mercado de e-commerce, vamos falar sobre o impacto do Covid-19 no e-commerce, né? Um impacto positivo, na verdade, em relação a números, né? O Covid acabou acelerando muita coisa sobre e-commerce, a gente vai falar sobre isso. Aí eu falo sobre alguns passos aí para você começar a vender, o que você precisa ter, o que uma plataforma de e-commerce precisa oferecer. Vou falar um pouquinho sobre a solução da Vtex, né, que é o nosso parceiro da TOTOS em solução de comércio eletrônico. E o último tópico é justamente em 10 dias, né? Como que isso é possível? O que a gente consegue fazer e da onde que surgiu essa ideia da loja expressa? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, o mercado do e-commerce brasileiro, como é que anda isso aí? Como é que o Brasil está nesse cenário das vendas online? Bom, há mais de 10 anos, 12 anos, o e-commerce brasileiro ele já cresce a uma média aí de 20%. A gente teve momentos, se vocês perceberem aqui, esse gráfico, né, ele é um crescimento a cada ano, percentual de crescimento. Em 2011, o faturamento do e-commerce brasileiro cresceu 25% em relação a 2010. 2012, 16%. 2013, 31%. E a gente veio sempre numa média de 20%, mais ou menos, até que 2016 a gente teve uma grande crise, né, no varejo tradicional. Isso se refletiu um pouquinho também no comércio eletrônico, e a gente cresceu 5%. Esse 5% foi amplamente comemorado naquele momento, que o varejo tradicional ele encolheu 12%, em 2016 ele encolheu também. Então, a gente, mesmo em momentos de crise, etc., o comércio eletrônico continua numa vertente de crescimento, né? Então, a gente veio 2016, 2017 abaixo das duas casas aí percentuais, e 2018 a gente já teve um crescimento médio de 12%, já estava começando a recuperar. Bom, aí vem 2020, que a gente teve o maior crescimento desde lá de 2007, né? Que foi um crescimento de 47%. Aqui a gente está falando só sobre o primeiro semestre, né? Porque não temos dados muito consolidados ainda do ano inteiro, mas o primeiro semestre já houve um crescimento de 47% em relação ao primeiro semestre de 2019. Com certeza o Covid teve muita participação disso aí, a gente vai falar sobre isso, mas essa mudança de comportamento que o coronavírus ele trouxe para o e-commerce, ele foi mais do que uma mudança pontual.
não foi uma mudança que o consumidor comprou naquele momento que a gente estava totalmente dentro de casa, não saía para fazer nada, e depois ele vai parar de comprar. A gente entende que essa questão do home office, da quarentena, etc., ela causou uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento, e coisa que não volta mais atrás. Né? Eu, obviamente, por trabalhar com isso há tantos anos e tal, eu estou acostumado a comprar tudo, eu compro tudo pela internet, né? Mas eu nunca tinha tido experiência, por exemplo, de comprar em supermercado ou de comprar em farmácia, né? E foram 2 segmentos que eu tive que comprar nos primeiros momentos, aqueles primeiros meses, a gente não saía de casa para absolutamente nada, e eu passei a comprar supermercado e farmácia pela internet. E a minha experiência foi muito positiva. De lá para cá, é claro que em momentos que eu saio de casa, eu acabo indo ao mercado comprando uma coisa ou outra, mas a minha compra do mês eu nunca mais fiz presencialmente. Todas elas foram feitas pela internet, porque eu tive uma experiência que foi positiva e a gente repete as experiências positivas. Então eu entendo que, assim como aconteceu comigo com supermercado e farmácia, com outras pessoas aconteceu com moda, aconteceu com livro, aconteceu com tecnologia, né? Então a gente realmente experimentou uma mudança da cultura que ela já vinha acontecendo, tanto que o gráfico aí mostra essa vertente de crescimento, mas a pandemia, home office, quarentena, etc., nos forçou a acelerar esse processo de compra online de outras categorias de produtos e de novos consumidores também. Bom, o responsável aí por esse aumento, né, de 47% que a gente falou anteriormente foi justamente o número de pedidos e o número de consumidores, tá? Não necessariamente o ticket médio. Esse gráfico da direita aqui, ele mostra o ticket médio do e-commerce brasileiro no primeiro semestre de cada ano, né? E a gente percebe ali, a gente percebe ali que o ticket médio ficou mais ou menos estável grande parte do tempo. Em 2019, ele inclusive caiu um pouquinho no primeiro semestre. Só que quando a gente fala considerando inflação, considerando reajuste de preço e tal, se ele está estável, na verdade ele está caindo, né? Então a gente passou a mudar um pouquinho esse comportamento, o ticket médio, até porque antigamente as pessoas compravam muitas coisas só mais caras pela internet, compravam um eletrodoméstico, uma televisão, e isso foi mudando. O mercado de moda já há alguns anos é muito forte, o mercado de alimentação, uma coisa que pouco se comprava pela internet, está extremamente forte atualmente, né? Então, a entrada de novas categorias, ela realmente vai diminuindo o ticket médio dos pedidos, isso é padrão, porque são categorias que o valor realmente de cada produto é menor. O quadro da esquerda, por sua vez, ele já mostra o número de pedidos em milhões, né? Então, por exemplo, no primeiro semestre de 2019, a gente teve 65 milhões de pedidos no e-commerce brasileiro. No primeiro semestre de 2020, a gente já teve 90 milhões de pedidos, né? Foi um crescimento de quase 40%. Então, realmente, o número de pedidos individualmente foi o que forçou esse crescimento no faturamento do ano passado. Né? É claro que quando a gente tiver o segundo semestre, isso vai ser ainda mais forte, mais agressivo, porque o segundo semestre, se vocês olharem o 2019 aqui, né, o faturamento é sempre muito mais expressivo que o primeiro semestre, porque a gente concentra datas importantes do e-commerce, né? A Black Friday, Natal, então tem muitas datas importantes que acontecem ali e que isso dispara realmente o faturamento, o número de pedidos. Bom, há alguns anos, né, a gente percebe uma movimentação no cenário, assim, a cada semestre, quando a gente estuda os dados do e-commerce e tal, a gente percebe que a diferença da concentração do Sudeste para outras regiões do Brasil vem diminuindo a cada semestre. Né? Então, eu cheguei a pegar quase 80% de concentração do e-commerce brasileiro, a gente falando em faturamento, né, no Sudeste. E a cada semestre, as outras regiões vão crescendo um pouquinho e diminuindo esse market share aí que o Sudeste tem da nossa concentração de vendas. O que foi muito surpreendente agora nesse ano de 2020, né, falando novamente do primeiro semestre, é o crescimento do faturamento que a gente teve na região Nordeste e na região Norte, assustadoras, né? Enquanto o Brasil cresceu como média 47%, o Nordeste cresceu 107%, o Norte cresceu 93%, o faturamento, né? Então, significa uma coisa que eu falo há muitos anos com meus clientes, né? Quando a gente via lá
que o Nordeste representava 15%, hoje já representa 19%, mas o Nordeste representava 15% do faturamento do e-commerce brasileiro. Isso, para mim, significa oportunidade, né? Que a galera tem acesso à internet, a galera tem boa conexão, a galera tem uma renda per capita ótima, e você tinha uma participação muito pequena por desafios logísticos, por outras questões que acabavam diminuindo realmente essa fatia. Então, continuo dizendo, né? Uma região que em um ano cresce 107% o seu faturamento percentual é um absurdo, né? É uma grande oportunidade, a gente tem que estar atento a essas áreas também, apesar do Sudeste ter uma concentração de 54% do faturamento. A gente ainda tem muito o que crescer para o restante do Brasil, né? Bom, os impactos do Covid, a gente começou a falar um pouquinho sobre isso, e eu trouxe alguns números aí que são importantes sobre isso. Esse gráfico, ele vai mostrar um pouquinho, né, o que aconteceu no pré-Covid ali, como que a gente estava andando, né, em comparação com 2019, os números, e o que aconteceu durante o Covid. Né? Os três gráficos ali, aquele mais escuro, que é quase um marrom, né, ele é o crescimento percentual do ticket médio. O vermelho normal ali é o crescimento do número de pedidos, né? E o rosa bem clarinho é o crescimento do faturamento. Então, o que a gente percebe? Que, obviamente, cresceu muito, né? Quase 50% no ano, como a gente viu. Porém, as datas comemorativas tiveram uma expressividade absurda, né? Quando a gente olha a Páscoa cresceu 77%, tanto de faturamento quanto de número de pedidos em relação ao ano anterior. E a Páscoa, acho que foi assim, um dos primeiros momentos que a gente estava lidando com pandemia, né? Todo mundo muito mais enclausurado, vamos dizer assim, e realmente não tinha outra alternativa para você comprar um ovo de Páscoa para o teu filho se não fosse comprar na internet, né? Então, realmente houve um crescimento muito grande, e aí depois a gente novamente no Dia das Mães teve um volume absurdo, e lá no Dia dos Namorados, acho que foi o maior pico assim do ano, né, desconsiderando a Black Friday, porque a gente, né, não está com números do segundo semestre, mas o Dia dos Namorados a gente chegou a ter 103% de vendas, né, mais do que o dobro das vendas do ano anterior. E aí eu acho que no Dia dos Namorados, claro, a gente ainda estava numa fase mais rígida em relação à pandemia, né, muitos comércios ainda fechados e tal, mas já é um reflexo da experiência do consumidor, de ter março, abril, maio, já ter comprado várias coisas no e-commerce, ter funcionado, ter sido bacana, e esse cara se sentiu mais seguro em comprar um presente no Dia dos Namorados, em junho, através do comércio eletrônico. Como eu falei, né, aqui a gente detalhei um pouquinho melhor o que aconteceu nessas datas comemorativas. O Dia do Consumidor, que foi lá antes da pandemia começar de fato, a gente teve um crescimento de 18% em relação a 2019, e um crescimento 18% era meio parecido com o que vinha crescendo nos anos anteriores, 12%, 13%. Quando a gente fala dos que vieram depois, né, quando já tinha começado efetivamente a pandemia, Dia das Mães cresceu 68%, Dia dos Namorados cresceu 91%. Aqui a gente está falando em faturamento, né? O 103% da tela anterior era em número de pedidos. Né? Então, é muito bacana que a gente percebe que isso aqui é realmente essa quebra de paradigma, essa mudança no comportamento que eu havia falado anteriormente. Bom, como começar? Eu separei alguns pontos, é claro que a gente tem um tempo super curtinho para falar hoje, mas eu separei alguns pontos principais que eu acho que quem não tem e-commerce precisa saber o que você vai precisar desses passos, né, para ter sucesso, para ter tua loja, para começar a funcionar. E para quem já tem e-commerce, mas que de repente está no começo da operação, ou está operando e não tem um grande resultado financeiro, são passos importantes de você revisitar, ver se você está trabalhando de maneira correta na tua empresa, para garantir aí o sucesso. Bom, beleza, quero vender online, e agora? O que eu preciso fazer? O primeiro passo é o planejamento. Né? Então, o e-commerce, como em qualquer outra empresa, você precisa ter um planejamento. Você está abrindo uma empresa, de fato, como se fosse uma filial da tua empresa, uma nova loja, e aí você tem que ter planejamento estratégico, definição de objetivo, meta, contratação da equipe. Às vezes o teu e-commerce vai começar, você vai ter um funcionário trabalhando naquele e-commerce, mas é uma equipe, né? Então, é importante definir essa equipe e principalmente o planejamento de logística e de tecnologia, né? Que eu diria que são, assim, dois pontos cruciais para o funcionamento da tua loja virtual. Depois a gente passa para uma segunda fase, que é uma fase de contratação
Então, nessa fase de contratação, é a hora que você vai escolher uma plataforma de e-commerce, né? Que você vai escolher quem é a agência que vai fazer a implantação dessa plataforma. Minha sugestão aqui é que você, de fato, procure empresas com experiência, né? Não só a plataforma que você vai escolher ser uma plataforma que tem experiência, que tenha case de mercado, a gente vai falar sobre plataforma daqui a pouco, mas que também a escolha da agência seja criteriosa, né? Que você tenha uma agência que tem experiência, que tenha muitos cases, que já tenha participado de muitos projetos, né? Conheça quem que essa agência já implantou, né? Na hora que eu tiver uma dúvida, será que esse cara realmente conhece do mercado? Será que ele vai conseguir me ajudar? Né? Então, são pontos bem importantes. Aí a gente passa para a parte da implantação, é o processo que realmente é a criação da loja, né? É onde a gente vai fazer a criação do layout, configurar as formas de entrega, logística, né? Configuração de método de pagamento, integração com o RP da tua empresa, cadastro de produto, enfim, aí tem uma série de etapas. Depois eu vou falar um pouquinho também quando eu falar sobre essa loja de 10 dias, né? Vou falar sobre essas etapas. Aí a gente passa para as últimas duas ali, que são operação e tráfego, que é assim, agora você deu partida no motor, teu carro está na estrada, né? E aí é a hora que você precisa realmente ter alguns diferenciais para ter sucesso com esse teu empreendimento, né? A operação, assim, é muito importante você pensar no teu dia a dia. Quem que vai fazer o atendimento? Quem vai lidar com o estoque? Como é que vai ser a tua reposição de estoque? Eu vou compartilhar o estoque da minha loja física com a loja virtual, eu vou ter um estoque separado. Qual vai ser a estratégia, né? Ou eu vou compartilhar o estoque inteiro, mas eu vou sempre reservar 20% para não ter erro de estoque se alguém estiver comprando ao mesmo tempo na loja física e na virtual. Então tem uma série de coisas que precisam ser estudadas, né? O mix de produtos, não necessariamente aqueles produtos que estão na tua curva A, né, que são os produtos que mais vendem na loja física, são os que vão vender igualmente bem no e-commerce, né? Então tem todo um estudo para você qualificar esses pontos e ter uma boa operação. E por último, o tráfego, né? É uma coisa que muitas vezes fica deixado de lado, né? O cliente contrata o e-commerce e aí ele implanta, ele pode estar na melhor plataforma, ele pode ter comprado o serviço de uma agência maravilhosa, fez uma loja linda. Se ele não tiver uma ação eficiente em cima de geração de tráfego, ele não vai vender, infelizmente, né? Eu costumo brincar que é como você pegar, sei lá, a loja da Louis Vuitton da Quinta Avenida de Nova York, acho que é uma das lojas mais bonitas do mundo, você pegar aquela loja e jogar no meio do deserto, onde não passa ninguém. Né? Um e-commerce sem tráfego é isso. Uma loja pode ser maravilhosa, mas no deserto ninguém vai entrar. Né? Então, é muito importante você ter um conhecimento aí, seja próprio, né? Você contratando a equipe de marketing, ou seja, através de agências especializadas em tráfego, você conseguir efetivamente fazer essa geração do tráfego, né? Trazer os clientes para dentro da loja para que você consiga ter mais pedidos. Né? E aí, minha dica, assim, é que seja a contratação de um profissional ou vários profissionais, né? Porque dificilmente você consegue um profissional de marketing que entenda de tráfego, que ele seja um bom designer para fazer a criação, que ele entenda de web analytics para conseguir ler as métricas da tua loja e te dar resposta do que está acontecendo de bom ou de ruim. É difícil, né, você ter um profissional completo assim, até porque são conhecimentos diferentes. Mas seja através de um profissional que você vai contratar, ou seja de uma agência, eu volto lá naquele ponto quando eu falei da contratação da plataforma de e-commerce, né? É muito, muito, muito importante você avaliar quem você está contratando, mais do que o papo da pessoa, o que ele conversou, o que ele falou, o que ele disse que ele tem de conhecimento, é você realmente olhar os cases, né? Quem são as empresas que essa agência já atendeu, quais são os e-commerce que ela já trabalhou, porque, como eu botei aqui na apresentação, é uma decisão que vai te fazer economizar muitos milhares de reais. No marketing digital, cada real que a gente investe em mídia paga, ele pode te retornar centavos de volta, pode te retornar centenas de reais do outro lado. Né? Então, depende muito da estratégia, dos canais, depende de vários fatores aí para você ter um ROI maior, né? Que a gente chama um retorno sobre o investimento de cada um realzinho que você bota lá, o que você vai ter de venda do outro lado. Então, isso é muito importante e, às vezes, o pessoal segue num caminho, vou contratar um estagiário aqui que entende um pouquinho de Google Ads, e aí, de repente, você economiza R$1.000 na contratação de uma agência qualificada para ter um estagiário dentro da tua empresa e esse cara vai te fazer vender, sei lá, 1%, 2% do que uma agência experiente poderia te conduzir aos resultados.
Bom, na hora de escolher a plataforma, né? O que é importante? E aqui eu vou falar muito sobre alguns recursos e sobre o que a gente tem dentro da VTEX, né? A VTEX hoje ela é o produto oficial de comércio eletrônico da TOTUS. A TOTUS criou uma joint venture, né? Uma terceira empresa que tem capital da TOTUS e da VTEX, e o objetivo dessa joint venture é comercializar o produto da VTEX, a plataforma de e-commerce, para os clientes da base da TOTUS. Eu acho que, mais do que falar que a gente está fazendo uma propaganda sobre o produto aqui, né? Eu acho que a VTEX é o produto correto para a gente exemplificar o que uma plataforma precisa ter, porque a VTEX hoje é líder na América Latina em solução de software de e-commerce, é líder não só em faturamento, em número de clientes, de cases, etc., mas líder em qualquer pesquisa de satisfação de cliente, líder em qualquer premiação relativa a e-commerce, né? Então, realmente é um produto que está muito, muito à frente da concorrência, e eu acho que aí é um sinalizador muito legal do que você precisa ter. Bom, primeira coisa é você entender qual que é o modelo do negócio que você quer ter na tua plataforma de e-commerce. Existem dois tipos, vamos dizer assim, de plataforma de e-commerce. A primeira é a plataforma, o tipo chamado on-premise. Isso a gente não está falando nem só de e-commerce, a gente está falando da indústria de software de maneira geral, né? O on-premise é uma solução desenvolvida sobre medida. Você contratou uma fábrica de software para criar um software para você, ou você encontrou uma plataforma de e-commerce de código livre que você baixa e você mesmo instala, configura, etc. E o modelo SaaS, o Software as a Service, né, o software como um serviço, que é o modelo que a VTEX se encaixa, que é um modelo que você vai pagar uma mensalidade para a utilização daquele produto, e aí tem todo um respaldo de uma série de coisas que eu vou explicar aqui agora. Então, eu costumo dizer que o comparativo do valor on-premise e SaaS, não necessariamente o on-premise é mais barato, tá? E muitas vezes ele é o mesmo preço, às vezes ele é até mais caro, mas eu sempre digo que você está vendo a pontinha do iceberg, né? Porque essa imagem, a ideia é simbolizar isso, né? Você vê de cara o setup, quanto que uma empresa vai te contratar, vai te cobrar para instalar aquilo ali, e um FII mensal, uma mensalidade que ele vai te cobrar para manter. Só que debaixo d'água tem toda uma série de custos que o site não vai ter, né? Então você é obrigado a cuidar da hospedagem. Então, se tua loja vai ficar fora do ar, se você teve um pico de visitas, você é responsável por gerenciar toda essa questão do hosting, servidor, data center e tal. Toda a questão de update de hardware. Então, se eu preciso de mais memória, se eu preciso de mais processamento, você é dono do teu servidor, você tem que cuidar daquilo ali, não tem ninguém olhando, né, para isso. A parte da agência que está dentro dos dois lados, né? Então, tanto no on-premise quanto no site, você precisa ter uma agência para te ajudar a implantar essa loja. Questão de integração com RP, gateway de pagamento, certificado de segurança, todos esses pontos são coisas que você passa a ter que se preocupar quando você tem uma solução on-premise, né? A equipe de TI ali é um ponto muito importante, né? Geralmente a gente tem o TI dentro das empresas já muito sobrecarregado, com muitas funções, muitas coisas para executar, para resolver. E quando você lança um e-commerce nesse modelo on-premise, que o cara, além de tudo que ele faz, ele ainda vai ter que cuidar de integração com a RP, vai ter que cuidar de se preocupar se o servidor vai aguentar a Black Friday ou se ele vai cair no dia que a gente mais tem potencial de faturamento, né? Se houve uma invasão de hacker, ele tirou a loja do ar. Qualquer preocupação dessa, você não pode jogar dentro da tua equipe de TI, porque provavelmente ela já está sobrecarregada e você não tem uma equipe extremamente vasta em termos até de conhecimento de cada um desses pontos, para que você realmente consiga ter essa solução. Né? E o principal aqui, o último ponto, né, as inovações, as novas features que a gente chama, o modelo SaaS, ele é uma plataforma compartilhada, né, dentro da VTEX, hoje são mais de 3 mil clientes, e mais de 3 mil clientes que estão recebendo atualizações o tempo todo, né, sobre o produto, que estão recebendo inovações, né? Então, é um ponto extremamente significativo, um ponto extremamente importante, que numa plataforma SaaS, dentro da mensalidade que você paga, o produto está sendo evoluído o tempo todo. E no modelo on-premise, cada evolução, cada coisa que você quer fazer, você vai ter que pagar um desenvolvedor, vai gastar dinheiro e vai esperar ficar pronto, né? Vai testar, trocar o pneu com o teu carro na estrada, porque você vai testar com a tua loja rodando, né? Então, é um modelo que ficou um pouco em desuso, né? A indústria de software, de uma maneira geral, está migrando muito para esse modelo. Sei lá, 15 anos atrás, quando eu tinha um funcionário novo na empresa,
eu ia numa loja de informática e comprava uma caixinha do Office que vinha um CD para eu instalar o Word, Excel. Hoje eu entro na minha conta do Office 365 lá, aumento a licença, passo a pagar mais X reais por mês para ter mais um funcionário usando o Office. Né? Então, esse modelo se tornou muito mais comum, aceitável em muitos negócios da indústria de software de uma maneira geral. Bom, qual é o tamanho da empresa? Né? Então, quando eu falei ali sobre a importância da gente entender na hora de contratar a plataforma de e-commerce, quem é que está me atendendo, né? Eu trouxe aqui alguns números em relação à Vtex para vocês entenderem o que é que a TOTOS está oferecendo em termos de e-commerce hoje. Esses dois números da esquerda são referentes a Black Friday. Então, a gente bateu 2 recordes ano passado, importantíssimos. O primeiro é que a gente transacionou mais de 1,5 milhão de pedidos em um único dia, né, na Black Friday 2020. E o segundo é que a gente chegou a um pico de 1.603 pedidos por minuto. Né, uma coisa absurda, mas eu acho que a gente ganha mais importância ainda quando a gente pega que esses 2 recordes foram batidos, números tão importantes e tal, mas que em nenhum momento naquele dia a Vtex teve lentidão, teve queda, a plataforma caiu, instabilidade, nada. E aí isso mostra um pouquinho a robustez, né? Quando a gente pensa numa plataforma de e-commerce, é muito importante você não pensar só assim, hoje eu estou começando, o meu e-commerce fatura 20 mil reais por mês. Beleza, mas daqui a pouco ele vai faturar 50, 100, tomara que daqui a pouco ele fature 1 milhão no mês, e na hora que ele faturar 1 milhão no mês, a plataforma aguenta? Ou você vai ter que gastar dinheiro de novo para integrar com RP, para fazer outra implantação e migrar para um produto robusto, né? Então, a Vtex, ela é uma empresa que ela se enquadra para qualquer porte de cliente, desde um cliente pequeno até um cliente gigante, como temos C&A, Carrefour, alguns clientes muito grandes, e pelo modelo comercial, né? Isso aí depois vocês vão entender um pouquinho, quem tiver interesse de conhecer o modelo da Vtex, é um modelo o faturamento ele é escalável, ele vai crescendo, então ele é totalmente possível para uma empresa pequena. Só que a gente diz que é um produto definitivo, né? Porque você contrata e você não precisa mais mudar. Você tem um produto que, mesmo se você tornar o gigante, você tornar líder no teu segmento de e-commerce no país, você vai conseguir ainda ter a Vtex. Bom, o último dado ali, esse infelizmente ainda é de 2019, porque a Vtex não divulgou publicamente ainda de 2020, mas nossos clientes faturaram 19 bilhões de reais em 2019 utilizando a Vtex como plataforma. De novo, mostra um pouquinho do tamanho da experiência, né, que a gente tem em solução de e-commerce, em software, e aí dá para você imaginar a quantidade de problemas que a gente já passou, a quantidade de obstáculos que a gente já teve que transpor, né, para chegar aonde a gente chegou. 2020, a expectativa é que esse número pule para pelo menos 30 bilhões. Né? E aí falando de outras taxas de crescimento gerais do mercado, etc. Bom, alguns clientes. Aqui, obviamente, são clientes enormes, né? Clientes maiores. Impressionante, né? Motorola, Samsung, C&A, Carrefour, Coca-Cola, Philco, Bradesco, L'Oréal, Electrolux. Enfim, acho que se a gente pegar assim, de cada segmento do e-commerce brasileiro, no mínimo 7 ou 8 em cada segmento usa Vtex. Né? E aí, é claro, qualquer pessoa que te apresenta uma solução, que vai te vender um produto, ela pode falar as coisas boas que ela quer sobre aquele produto. Né? Mas eu destaco 2 pontos muito legais em relação à Vtex, que é sobre a satisfação dos nossos clientes. Né? Então, me chama a atenção, claro que a Vtex tem pesquisas de NPS, tem todos esses procedimentos de avaliação de satisfação de cliente, né, tradicionais, mas me chama a atenção 2 pontos. O primeiro é o tempo de permanência do cliente na Vtex. Então, é muito comum o cliente que use outra plataforma, em algum momento, ele sente que aquilo não está dando resultado mais para ele, que ele precisa crescer mais e tal, e ele migra para a Vtex. Né? Isso é muito comum, mas é muito incomum, quase nunca acontece de um cliente que é Vtex sair e utilizar outra plataforma. Então, isso é um indicativo bem legal para mim em relação à satisfação dos nossos clientes. E o segundo ponto é que eu percebo... como que eu vou explicar? A gente tem um crescimento muito significativo dentro da base dos nossos clientes. Né? Então, por exemplo, a Sony... ela utilizava a Vtex no Brasil, hoje a Sony usa a Vtex em 7 países, a Samsung usa em 3 países, o Grupo Boticário usa em 4 países. Né? Então, esse crescimento dentro das unidades significa que a gente tem um grau de satisfação do cliente porque ele espalha a gente em outras regiões
e acontece muito em fusão e aquisição, né? Por exemplo, o grupo STR Ar-Condicionado se fundiu com a Polo Ar. A Polo Ar usava a VTEX, a STR usava outra plataforma. Eles abandonaram a plataforma da STR e reimplantaram tudo dentro da VTEX. Então, são indicativos que, não oficialmente da VTEX, mas que eu particularmente levo muito em consideração de que a gente está no caminho certo em termos de produto, em termos de atendimento. É importante entender se essa plataforma está preparada para o teu crescimento, né? Então, como eu falei, se você hoje fatura 20 mil, mas você quer daqui a 6 meses estar faturando 1 milhão, você vai investir forte no teu e-commerce, teu segmento está em expansão, tem toda uma movimentação e é possível daqui a 2 anos que seja, você está faturando 1 milhão, você vai ter que reimplantar tudo de novo, ou você tem capacidade de crescer com a plataforma que você está, né? Hoje, dentro da VTEX, a gente tem uma solução que a gente chama de autoescalável, né? Que a gente roda dentro dos servidores da Amazon, né? Os servidores AWS, e é tido aí quase que como uma unanimidade no mercado principal data center. A VTEX hoje é o maior cliente da Amazon na América Latina, a empresa que mais investe em servidores Amazon na América Latina é a VTEX. E o que acontece com esse autoescalável? Se de repente você tem um pico de acesso, um pico de visita, o próprio servidor aumenta o processamento, aumenta a memória, e isso que faz com que você tenha um pico de visitas, mas que você não tenha lentidão na tua loja, ou que tua loja fique fora do ar, né? Quantas vezes a gente já viu no mercado plataformas de e-commerce e às vezes lojas, né, quebrando porque chegou no dia da Black Friday, o cara fez um investimento enorme, gastou um caminhão de dinheiro em mídia e chegou naquele dia, a loja do cara caiu e ficou 7 horas fora do ar. E aí aquele dinheiro todo que ele investiu jogou fora, porque os concorrentes nas primeiras horas do dia já venderam a maior parte dos produtos, né? Então, é muito importante você avaliar isso, né? Qual é a capacidade. O gráfico aí até mostra um pouquinho, né? A curvinha roxa ali são o número de pedidos por hora numa sexta-feira normal, nas 24 horas do dia, e a curvinha azul clara na Black Friday. Então, olha o tamanho dos picos que a gente tem ali e que você tem que estar preparado para aproveitar, vamos dizer assim, esse pico, porque é a hora que você tem mais chance de ganhar dinheiro e a hora que você não pode ter lentidão nem queda, é o contrário, é a hora que você tem que estar mais preparado, né? Aqui é um outro ponto importante também. Claro que quando a gente fala de empresas muito pequenas, às vezes não tem nenhum RP e tal, talvez isso não seja tão relevante. Mas quando você chega num ponto de ter RP, de ter CRM, de ter vários subsistemas, vamos falar assim, rodando dentro da tua empresa, é muito importante você entender se você consegue integrar esses sistemas com o teu RP, né? Para você não ter um risco de eu montei um e-commerce, eu comecei a ter bastante visita no meu e-commerce, e aí o cliente compra, está com preço errado, compra, tem quebra de estoque, porque de repente não estava integrado no RP e achou que tinha um item em estoque e não tem, ou na hora que entrou um pedido, eu faturo errado, eu despacho para o endereço errado, porque tem um funcionário fazendo copia e cola dos dados do pedido para faturar no sistema de faturamento, né? Então, é o tipo da economia que eu falo, às vezes você vai economizar, vou economizar X reais numa plataforma de e-commerce e comprar uma mais simples para começar. Só que é uma conta que muitas vezes dá errado, porque você vai economizar e de outro lado você vai ter que contratar um funcionário para ficar redigitando pedido, por exemplo, né? Tem chance de erro e provavelmente ele vai te custar muito mais caro do que a plataforma de e-commerce. Então, também é um ponto bem importante. E aqui eu citei alguns pontos, né? Algumas necessidades, vamos dizer assim, operacionais que você precisa pensar, né? Num primeiro momento, o que você vai precisar da plataforma? Você tem que ter vários catálogos diferentes ou você tem um catálogo só que atende todos os teus clientes em todas as regiões? Você tem preços diferentes? Você tem preço diferente de acordo com a região do país, de acordo com regra de negócio? Tua operação tem um CD só ou tem vários? São vários estoques? Você trabalha só para um país, então você tem uma moeda só, você tem múltiplas moedas? São vários canais diferentes, né? Eu posso vender no marketplace, eu posso comprar na loja online e retirar na loja física, né? Você tem que começar a entender um pouquinho de cada um desses pontos aí, quais são as suas importâncias, né? As soluções de pagamento, eu vou vender só no cartão de crédito, eu vou ter cartão e boleto, eu sou do mercado de alimentação, então eu quero botar o Alelo, por exemplo, Vale Alimentação. Eu vou ter vários vendedores, eu posso ser um marketplace e permitir que outras empresas se conectem e vendam dentro da minha loja. Eu sou multi-idioma, não sou, eu trabalho com exportação, né? Então, separei alguns pontos que são legais de você avaliar. A gente vai compartilhar, tá, gente, depois com vocês aí essa apresentação. E aqui são alguns pontos principais que eu acho que na hora da escolha da plataforma você tem que validar
o que disso aqui você precisa e se a plataforma vai contemplar de fato o que você precisa. E aí, assim, eu deixei por último aqui em relação aos recursos, mas que é um ponto fundamental é você avaliar a segurança. Né? Aí falando de novo sobre a VTEX. A VTEX hoje é a única plataforma com uma certificação PCI. Tá? A certificação PCI é o que a gente tem de mais rígido, de mais moderno em termos de segurança. A VTEX investiu $2,5 milhões para se certificar como PCI, gasta mais $500 mil por ano para manter esse certificado. Eu não conheço outra plataforma que tem um investimento nem perto disso. Isso aqui que faz com que a VTEX consiga fazer aquele checkout maravilhoso que você compra sem login, sem senha, você compra em 15 segundos, 20 segundos um pedido, né? E que dá muita credibilidade para o cliente saber que ele está comprando numa loja extremamente segura, né? Que é uma das grandes preocupações, uma das grandes barreiras de entrada dos novos consumidores, né? Se sentirem seguros para fazer uma transação com a tua loja. Bom, por último, estou correndo aqui que a gente tem mais 5 minutinhos. O que é a história de 10 dias? Né? Eu realmente consigo subir uma loja em 10 dias úteis? Vou compartilhar aí de uma experiência minha, né? Logo que a gente começou a pandemia, não vou dizer no mês de março, porque efetivamente começou aí dia 15 de março, a história da pandemia no Brasil, e acho que nos primeiros 15 dias o mercado estava anestesiado, assim, ninguém pensava em nada, acho que a gente estava todo mundo batendo cabeça, tentando entender o que ia acontecer. Quando chegou em abril, acho que a poeira baixou, e aí todo mundo falou, beleza, agora eu preciso pensar qual caminho eu vou seguir. Né? E o e-commerce foi um caminho natural, um caminho óbvio, porque quantas empresas estavam com as suas lojas fechadas, às vezes uma rede com 5 lojas, às vezes redes com 200, 300 lojas, como a gente tem alguns clientes da VTEX. E aí, obviamente, o e-commerce passou a ser uma alternativa não só viável, mas necessária. E aí, o que a gente entendeu aqui na agência? Eu comecei a ter, assim, 5, 6, 4 demonstrações por dia de cliente requisitando o e-commerce, querendo trabalhar, querendo ter uma loja, minha equipe comercial trabalhando pra caramba. E o que eu comecei a perceber? Que a maior parte das pessoas, era quase uma unanimidade, né? Essas empresas, elas queriam gastar pouco dinheiro, porque elas estavam em um momento delicado com as suas lojas fechadas e tendo gasto com funcionário, com aluguel, etc. Então todo mundo queria gastar pouco dinheiro e, ao mesmo tempo, precisava de uma implantação rápida, porque eu não podia esperar 3 meses, aí, que é um tempo normal de uma loja, um tempo médio de implantação de uma loja. Eu precisava implantar rapidinho, porque minhas lojas físicas estão fechadas. Né? Então eu comecei a pensar o que eu poderia encontrar de solução para implantar as lojas de uma maneira mais rápida, e ao mesmo tempo barata, né? Mantendo um padrão de qualidade. Então a gente criou aí o que a gente chama de loja expressa. A loja expressa, ela não te traz nenhuma restrição em relação a recursos da VTEX, nada disso, mas ela é um acelerador de projeto, porque a gente já tem um template onde a posição dos elementos já vem pronta na tela. O que a gente vai customizar é colocar sua marca, colocar sua identidade visual, criar os seus banners. Né? Então, se você olhar, por exemplo, todos esses aqui são exemplos, né, de lojas expressas. Se você perceber, o logotipo está na esquerda sempre, o menu é horizontal, tem uma busca no meio, o login, o carrinho, o mini cart está aqui no cantinho, depois vem banner. A estrutura é muito parecida, mas você não visitaria esses sites e falar, nossa, estou aqui no site da Lecasa, nossa, como que é parecido com aquele da Machado Carnes que eu visitei ontem? Não é, porque quando você aplica a tua identidade visual, a loja ganha outra cara, né? Isso aqui foi feito tudo baseado em estudo de usabilidade, UX, UI, né? Estudo de interface, etc. E se a gente for observar todos os grandes e-commerce do mercado, o logotipo está na esquerda geralmente, a busca está no meio, já é mais ou menos um padrão. Né? Então, com isso aqui, a gente conseguiu trazer uma loja que levava 90 dias, de 60 a 90 geralmente, para implantar, a gente conseguiu trazer em projetos de 10 dias úteis. Né? É claro que quando a gente fala de 10 dias úteis, a agência consegue te entregar as etapas da agência nesse prazo. Se você vai conseguir subir essa loja de fato em 15 dias, ou se você vai levar 6 meses, aí depende das tarefas também que são do teu lado, né? Que tem a integração com a RP, que tem cadastro de produto, contratação de meio de pagamento e frete. Assim, eu tive um cliente que implantou uma loja em 6 dias corridos. O cara já tinha tudo pré-cadastrado, ele já tinha
o cadastro de produtos dele numa planilha de Excel, ele já contratou rapidamente o Correio e a Cielo, que foi a que ele usou, foi super rápido. Então, a gente entregou muito rápido a nossa etapa, ele entregou muito rápido a dele, e a loja foi para o ar muito rápido. Eu detalho aqui um pouquinho, né, como é que é esse cronograma dos 10 dias úteis. Essa implantação expressa, ela contempla 10 etapas, né, que são da VTEX, etapas VTEX, cliente e agência, né? Todos os envolvidos aí têm que seguir com as atividades do cronograma para isso funcionar. E essas etapas são: a reunião de kickoff é uma reunião que a gente tem no primeiro dia do projeto, que a gente discute as necessidades, obrigações, etc. de cada parte, que a gente apresenta o projeto e o cronograma. Depois a gente tem a fase de implantação do layout. Se você somar esses valores aqui, isso dá mais do que 10 dias úteis. Dá mais do que 10 dias úteis, mas porque a gente está falando de etapas concorrentes, né, que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente tem implantação do layout, criação dos banners da loja, configuração de pagamento, de frete, configurações gerais, é onde a gente vai configurar as tuas promoções. O frete é grátis para o estado de São Paulo, nos pedidos acima de R$300, por exemplo. Né? Configurar scripts de terceiros, é onde a gente vai botar as tags de métrica, de Google Analytics, pixel de conversão do Facebook, do Google Ads. Essas são algumas coisas que a gente implanta de terceiros na loja, né? Depois a gente tem a fase dos testes exploratórios. Então é uma etapa que a gente tem um roteiro de teste e a gente testa realmente a loja de cabo a rabo, tudo que está, desde o esqueci minha senha até um pedido completo acontecer, tudo a gente vai testar para encontrar possíveis erros comuns de acontecerem, né? Aí a gente tem o Go Live, que é efetivamente algumas ações de configuração de certificado de segurança, apontamento do DNS, algumas coisas para a tua loja ir para o ar. E aí tem a última etapa ali, que ela foge aí desses 10 dias úteis, né? Mas porque é uma etapa que a gente chama ongoing, né? A tua loja já está rodando, você já está vendendo. A gente, dentro da proposta do Loja Express, a gente contempla aí um acompanhamento gratuito da agência por 30 dias. Né? Esse acompanhamento para correção de eventuais bugs que possam aparecer, treinamento. Eu costumo dizer que a gente, naquele momento, dá a mão para o cliente, carrega o cliente, ajuda ele, ensina ele como é que ele vai funcionar nos primeiros momentos, que muitas vezes é uma primeira experiência, né? Bom, agradeço a participação de todos. Eu vou abrir agora para perguntas. Eu vou descompartilhar minha tela, então vou saber até se o pessoal já perguntou alguma coisa. Deixo meus contatos aqui na tela, meu celular, meu que é o WhatsApp, né, meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, às vezes a reunião acaba, sei lá, daqui a meia hora você fala, puxa, devia ter perguntado uma coisa para o Caio que eu esqueci e tal. Fiquem à vontade, tá? Estou à disposição de vocês. A equipe toda da TOTOS também está à disposição comercialmente, tecnicamente, para tirar dúvidas. A gente segue à disposição aí de vocês. Bom, perfeito. Deixa eu voltar tudo aqui, Adriano. Já voltou. Vamos lá, cara. Tem algumas perguntas assim aqui que eu vou compartilhar já com você. E aí, só reforçando o que você comentou agora. Então, provavelmente, quem acompanhou aqui tem dúvidas ou quer saber sobre integração com RP, alguns detalhes para dar andamento no assunto internamente na empresa. Então, além do contato que o Caio está à disposição aí para tirar essas dúvidas, a equipe comercial aqui da TOTOS Interior Paulista, os quais a maioria de vocês já tem um contato com o executivo aí no dia a dia, está à disposição também. Provavelmente eles vão fazer algum contato com vocês para tirar alguma dúvida ou avançar para um próximo passo, né? Assim, de repente vocês têm interesse em falar mais desse assunto ou ver uma demonstração ou algum detalhe da plataforma aplicada à empresa de vocês. Então, esses próximos passos, o nosso time de vendas deve apoiar vocês no andamento dessas necessidades, tá bom? Ô, Adriano, então, eu vi que o André perguntou, né, se é possível ter um layout expresso no B2B, né? Você respondeu que ele está disponível no B2C. O que acontece? Um projeto de B2B, às vezes, ele tem um nível de complexidade muito diferente. Tem que fazer um cálculo de impostos, tem uma questão tributária diferente e tal. Então, isso a gente não consegue... tá, sumiu aqui, eu estou vendo. A gente não consegue implantar em 10 dias úteis quando eu tenho que fazer uma customização para calcular impostos, outro tipo de coisa. Só que existem lojas de B2B que a única coisa que o cliente faz é o seguinte, olha,
para o cliente que está comprando com CPF, ele vai ter acesso à tabela de preços 1. Se ele for comprar com CNPJ, ele tem acesso à tabela de preços 2. Ou ele tem 30% de desconto no valor, né? Tem algumas regras desse tipo. Quando é uma coisa muito simples, assim, que não envolve muitas customizações, a gente consegue implantar na Expressa, sim, né? Só se tiver realmente muita customização, que aí não consigo. A gente até imagina uma complexidade maior no B2B, no próprio back-office, né? Tem regras específicas, tem outras parametrizações envolvidas além do próprio e-commerce. Então, acho que cada caso é um caso. Exato. O B2B tem que ser realmente estudado para entender o escopo do teu projeto, né? Mas, sim, é possível, só que geralmente são poucos casos que a gente consegue atender na Expressa pelas customizações que o B2B precisa, né? Então, eu consigo te atender com layout, o projeto vai ficar muito mais barato, mas geralmente eu não consigo implantar em 10 dias porque envolve outras customizações, tá? Vamos lá, vou publicar outra pergunta aqui do André, sobre o PSI que você mencionou, se é uma obrigação só do prestador ou também de quem contrata o serviço. Como a empresa que contrata o acesso aos dados dos clientes precisa estar enquadrada? Certo. O que acontece? O PCI é um certificado de segurança, né? Ele é instalado em qualquer loja VTEX. O cliente não precisa contratar a parte, né? Então, você contratou a VTEX, automaticamente, quando a loja for para o ar, que a gente configura lá naquela etapa do Go Live, né? Que é a última antes do lançamento da loja, a gente vai configurar a tua certificação PCI. É aquele cadeadinho, né? Que tem lá em cima, perto do endereço do site, indicando se o site é seguro ou não, né? Então, não é uma preocupação que você, como lojista, vai precisar ter, porque a VTEX está resolvendo isso aí para você. Outra pergunta sobre gateway de pagamentos. Qual a gente tem disponível hoje? Legal, bacana pergunta. Aqui tem uma diferença muito grande, tá, da VTEX para outras plataformas do mercado. Geralmente as plataformas têm assim 4, 5 meios de pagamento e aí você tem que escolher uma daquelas, né? O que acontece quase todas as reuniões de kickoff, talvez 90% pelo menos, o cliente fala assim para mim, quando a gente fala sobre pagamento, ele fala: "Ah, legal, mas quem é o melhor? Quem você me recomenda?" E é uma pergunta que não tem resposta, gente, porque é quase uma commodity esse serviço hoje, né? O serviço de todo mundo é muito parecido. O que acaba determinando o que vai ser melhor ou pior para você é aquela empresa que você tem uma negociação melhor. Então a VTEX se posiciona muito diferente aí da concorrência, porque a gente não elegeu algumas e integrou. A gente procura estar integrada com todos. Para vocês terem uma noção, a VTEX hoje tem mais de 80 meios de pagamento cadastrado, sendo adquirentes tradicionais, Cielo, Stone, Rede, GetNet, gateways de pagamento, Mundipag, MaxPag, Pagarme, esses caras, integradores, Mercado Pago, PagSeguro, métodos mais modernos, PicPay, Pix, todas essas formas de pagamento, a gente realmente está plugado com tudo aí, cara. Muito difícil ter algum operador de pagamento que a gente ainda não está trabalhando, né? Mas eu não sei se é uma pergunta ou um comentário aqui do André. Pague Brasil, estamos desenvolvendo e-commerce ainda. Deve estar perguntando se o gateway de pagamento, o Pague Brasil seria um dos gateways. Não sei dizer. Na verdade. André, se foi uma pergunta, se puder complementar. Depois você comenta aí, André. Bom, além dessa última pergunta, não temos mais perguntas aqui no chat. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Fazer algum comentário? Para a gente ir para os finalmente aqui. Tem alguém digitando, vamos aguardar. O Caio deve compartilhar esse material com a gente também, ou a parte disponível aí para a gente compartilhar com vocês também. Então, na sequência, a gente vai mandar um e-mail para vocês com materiais relacionados a esse webinar, com um formulário que eu peço para vocês, por gentileza, avaliarem o conteúdo do webinar. E em breve também a gravação vai estar disponível, a gente compartilha com vocês também, para vocês reassistirem ou compartilhar internamente. Às vezes alguém da área, do time não pôde participar, vocês podem compartilhar o conteúdo com eles também. Adriana, você comentou, vou compartilhar ou compartilhar parte, meus dados aqui são públicos, retirados de relatórios conhecidos do mercado. Não tem problema nenhum, vou compartilhar 100% contigo aqui assim que a gente terminar, e vocês podem enviar para os participantes aí sem nenhum problema.
Perfeito. Bom, o comentário do André sem dúvida, é o gate que estamos usando no momento. Ele Legal. usa o gate PagBrasil, o gateway. Eu não sei te dizer, porque não é um gateway tão comum, né? Então eu realmente não sei dizer o nome de todos os 80 que tem ali. Eu realmente nunca participei de nenhum projeto com PagBrasil, mas posso depois te responder tranquilamente aí. Se qualquer coisa, me manda um e-mail, André. Ou te chamo no WhatsApp, que a gente já se conhece aí do mercado, e te respondo isso aí com certeza. Legal. Aí tem um pessoal comentando aqui pedindo apresentação para eles levarem para a equipe Eu estou comercial. A vendo, gente Adriano, né? compartilha. Isso, a gente compartilha Adriano, ainda hoje, no máximo amanhã cedo, tá no e-mail de vocês, tá bom? eu digo até mais, tá, Adriana? Claro, você pode compartilhar a apresentação, a gravação de tela, mas você pode ficar à vontade em conversar com o pessoal da TOTS, quem te atende aí, teu executivo, agendar uma conversa particularmente com vocês. Eu queria envolver meu time comercial, que não participou da demonstração. A gente faz uma especificamente, senta, conversa contigo, fala sobre o teu negócio, conversa sobre o teu projeto. A gente está à disposição para evoluir aí no assunto com vocês. Perfeito. Ótimo. Caio, então, não temos mais perguntas, vamos encerrando aqui dentro do tempo. Milagre, é difícil a gente conseguir encerrar um webinar. Vem pergunta, a gente vai comentando, o tempo estoura um pouquinho, a gente está dentro do tempo aqui, também não vamos prejudicar a agenda de ninguém. Obrigado pelo compartilhamento dessas informações, Caio, pela parceria ali, né, entre a TOTS Interior Paulista e a Vinci, é muito importante para a gente vai atender muito melhor nossos clientes, né, com uma estratégia de plataforma robusta, como a VTEX, e um serviço para colocar a loja no ar e manter a loja funcionando, manter ela aparecendo, né, como você disse, aí também é muito relevante essa parceria com a Vinci. E Eu que estamos agradeço a todos à disposição. Estou à disposição de vocês. Legal, gente. Muito obrigado pela participação de todos e até o próximo webinar. Um grande abraço para todo mundo.